A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, um texto muito conhecido que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero enfatizar essa parte do versículo: mas enchei-vos do Espírito Santo. Mais uma vez, mas enchei-vos do Espírito. É o que diz o texto. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É o que diz o texto. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que a preocupação de Deus é que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. Eu vejo que a ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que a gente seja cheio do Espírito Santo. O desejo de Deus é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. O desejo de Deus é que a gente possa estar sempre cheios do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer algo da parte de Deus aqui no texto que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. E outros textos dizem que há contenda. Não vos embriagueis com vinho que traz o prazer carnal, mas gera devassidão, depravação do homem. Gera contenda, discórdia, confusão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, usado por Deus, é o seguinte: não procure viver a vida de prazeres que gera devassidão, que gera depravação do homem e que gera contenda, discórdia, confusão. Não procure viver uma vida de prazeres carnais que vai te levar para longe de Deus, que vai te levar para longe da presença de Deus. É o que Deus está usando a vida do apóstolo Paulo para falar nesse texto. E ele está dizendo o seguinte: olha, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, em que há contenda. Não busque aquilo que é carnal, não priorize aquilo que é carnal, que vai te afastar da presença de Deus, porque vai fazer você viver uma vida depravada, uma vida podre, pecaminosa, longe da presença de Deus. Então não busque uma vida de prazeres carnais. É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas busque ser cheio do Espírito, busque ser cheio do Espírito Santo. A grande pergunta que eu faço para você hoje: o que você tem buscado para a sua vida? Você tem buscado viver uma vida carnal? Você tem buscado viver uma vida que realiza os prazeres da carne, mas infelizmente te afasta e te leva para longe da presença de Deus? Ou você tem buscado viver uma vida cheia do Espírito Santo? Ou você tem abdicado dos prazeres carnais, ou você tem aberto mão dos prazeres carnais, da sua vontade, para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é a tua resposta? O que você tem buscado para a tua vida? Uma vida carnal, uma vida de depravação, uma vida que realiza os desejos carnais, mas está longe de Deus, ou uma vida cheia do Espírito Santo? É a pergunta que eu te faço hoje. Porque é isso que Deus coloca para mim e para você hoje aqui.
E a ordem de Deus, o desejo de Deus, o sonho de Deus para nós é que sejamos cheios do Espírito Santo. É que a gente não busque viver uma vida carnal, depravada, podre, pecaminosa, mas que a gente busque viver uma vida cheia do Espírito Santo. O grande problema do homem contemporâneo e dos seus antepassados é que o homem ele sempre busca viver uma vida de prazeres carnais. Poucos são os que atentam para aquilo que a palavra de Deus fala e buscam aquilo que a palavra de Deus ensina e nos orienta. Poucos são. Porque muitos homens mesmo, uma grande parte dos homens procuram viver uma vida de depravação, uma vida pecaminosa, uma vida de luxúria, uma vida de prazeres carnais, uma vida que alimenta a carne, realiza os prazeres da carne, mas leva o homem para longe da presença de Deus. E é por isso que, por mais que ele tenha prazeres carnais e tenha todo o sucesso, toda a fama e todo o sucesso que esse mundo tem a oferecer, por mais que ele tenha conquistas financeiras, por mais que ele seja muito próspero financeiramente, ele está sempre com um vazio na alma, um vazio terrível no seu interior, um vazio do tamanho de um abismo sem fim, porque ele está longe da presença de Deus, e por mais que ele procure preencher esse vazio com os prazeres carnais, com a fama, com o sucesso, com o dinheiro, com a prosperidade financeira, por mais que ele conquiste tudo isso, por mais que ele tenha tudo isso, esse vazio na alma nunca é preenchido, porque só Deus pode preencher esse vazio. Eu quero falar uma coisa para você. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Priorize uma vida cheia do Espírito Santo. Priorize uma vida cheia de Deus. Priorize uma vida que faz a vontade de Deus. Priorize uma vida que busque seguir os passos de Cristo. Que busque seguir a Cristo. Que ame a Deus. Que ame a Cristo. Procure essa vida para você. Porque o vazio da tua alma, o dinheiro, a fama, o sucesso, a prosperidade financeira, a luxúria, a depravação, os prazeres carnais, não pode preencher o vazio da alma, só Deus. É por isso que muitas pessoas que se enchem dos seus prazeres carnais, que estão sempre se alimentando cada vez mais, buscando realizar, estão se alimentando cada vez mais dos seus prazeres carnais, buscando realizar cada vez mais a vontade da sua carne. Pessoas que estão aí crescendo financeiramente, tendo fama, tendo sucesso, tendo dinheiro. Quando chega dentro de um quarto, vem uma depressão terrível e sabe o que elas fazem? Elas dão cabo da vida delas. Porque o vazio que elas têm dentro da alma, nenhum prazer carnal, nenhum dinheiro nesse mundo, nenhuma prosperidade desse mundo, nenhuma fama, nenhum sucesso desse mundo pode preencher, só Deus. Só Deus. E aí você tem que entender uma coisa, qual é a escolha que você vai fazer para a sua vida. Porque se você escolher viver uma vida se alimentando dos prazeres carnais, com toda a fama, com todo o sucesso, com todo o dinheiro que esse mundo tem para te oferecer, e longe da presença de Deus, além de você ter esse vazio dentro de você, corroendo você como um câncer, trazendo uma dor terrível para a sua vida, ao ponto de algum dia você nem aguentar mais permanecer vivo, tirar a própria vida. A grande questão é aonde você vai passar a tua eternidade. Porque aquele que morre sem Deus, aquele que morre sem Cristo está condenado. Está condenado ao lago de fogo e enxofre, está condenado à segunda morte, está condenado ao sofrimento eterno.
Então hoje Deus está trazendo uma palavra para você. Para de priorizar os desejos da tua carne. Para de priorizar as coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que Deus está dizendo para você hoje é: para de viver essa vida carnal, para de viver essa vida que se alimenta das coisas carnais, para de se preocupar em alimentar a tua carne cada vez mais com o pecado, com a luxúria, com a prostituição, com os desejos, os prazeres carnais. Para de se preocupar de alimentar a tua carne com isso. Pare de viver apenas para ganhar dinheiro, fama, sucesso, apenas para fazer com que os seus prazeres carnais sejam realizados. Pare com isso agora. Isso está matando você, isso está destruindo você, isso está acabando com você, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Isso está te matando, o teu pecado está te matando, o teu pecado está te destruindo, o teu pecado está te levando para o inferno, e você vai passar a eternidade num sofrimento eterno, porque você escolheu o pecado e deixou Deus de lado. Então hoje Deus está dizendo para você através dessa palavra: pare de alimentar a tua carne com o pecado. Pare de viver em prol dos prazeres carnais. Pare de viver em prol daquilo que o mundo tem a te dar e tem a te oferecer. Busque viver uma vida cheia do Espírito Santo. Busque viver uma vida cheia do Espírito. Busque viver uma vida que faz a vontade de Deus. Busque viver uma vida que abre mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Busque viver uma vida que agrada a Deus. Busque viver uma vida que glorifica, que honra a Deus. Então, para isso, você tem que hoje fazer uma escolha. E a escolha que Deus está dizendo para você é: abra mão dos prazeres da carne. Abra mão de botar como prioridade na tua vida a fama, o sucesso e o dinheiro que esse mundo tem a te oferecer. Abra mão disso hoje. E coloque como prioridade na tua vida viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver uma vida cheia do Espírito. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus está vazio de Deus. E se você está vazio de Deus, você está propício a ser manipulado pelo diabo. E se você é manipulado pelo diabo, você vive buscando uma vida de prazeres carnais, de sucesso, de fama, de dinheiro. Você passa por cima das pessoas para ter a fama, para ter o sucesso, para ter o dinheiro. Você faz coisas horríveis para ter a fama, o sucesso, o dinheiro. E no final das contas, nada disso vai preencher o vazio da tua alma. E no final da tua vida, tudo isso vai te levar para o inferno. Tudo isso vai te levar para a morte eterna, para a condenação eterna. Então pare de priorizar aquilo que tem te afastado de Deus. Busque uma vida cheia do Espírito Santo, porque uma vida cheia do Espírito Santo fecha a porta na cara do diabo, não dá lugar ao diabo, não é manipulada por Satanás, não vive buscando prazeres carnais e priorizando as coisas desse mundo. Uma vida cheia do Espírito Santo busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, porque ele prioriza o reino de Deus e a justiça de Deus, é acrescentada a ele. Deus não deixa faltar nada para aquele que busca viver cheio do Espírito Santo. Tudo que ele precisa, tudo que ele necessita, Deus dá, Deus supre todas as necessidades em glória. Sabe por quê? Porque quando você abre mão do seu prazer carnal, quando você abre mão da sua vontade, quando você diz não ao pecado e prioriza Deus, prioriza viver uma vida cheia do Espírito Santo, Deus supre
todas as tuas necessidades em glória. Assim diz o Senhor para você: abra mão da tua vontade, abra mão dos prazeres carnais, abra mão da tua vontade, diga não ao pecado, busque viver uma vida cheia do Espírito, busque honrar a Deus, busque obedecer a Deus e a sua palavra, busque fazer a vontade de Deus, busque todos os dias ser cheio do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, e o Senhor há de suprir todas as tuas necessidades em glória. Ele há de cumprir na tua vida todas as suas grandes e preciosas promessas. E no dia que Jesus voltar, você vai ouvir a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus e vai se encontrar para sempre com Jesus nos ares, para estar para sempre com Ele. Você vai se encontrar com Jesus nos ares para estar para sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que preparou morada no céu para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga não à vontade da carne, diga não aos prazeres da carne, diga não ao que esse mundo tem a te oferecer e que te leva para longe de Deus. Diga não ao pecado, feche a porta na cara do diabo e busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Busque viver uma vida cheia do Espírito Santo e veja Deus suprir todas as tuas necessidades em glória. Veja Deus cumprir as promessas, as grandes e preciosas promessas dele na tua vida e na tua família. E veja o Senhor Todo-Poderoso quando ele te chamar para estar para sempre com ele, e você estará para sempre com esse Cristo Todo-Poderoso. E para onde ele vai te levar, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, mas gozo eterno, alegria eterna para todo sempre. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus está falando. Viva uma vida cheia do Espírito. Diga não ao pecado. Diga não à concupiscência carnal. Diga não aos prazeres carnais. E diga sim a uma vida cheia do Espírito Santo, que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E veja Deus suprir todas as tuas necessidades em glória, cumprir as grandes e preciosas promessas dele na tua vida. E no grande dia, o dia que ele vier para arrebatar a sua igreja, você ser chamado por ele, encontrar com Cristo nos ares, estar para sempre com Jesus. E para onde ele vai te levar? Não vai haver mais tristeza, não vai haver mais sofrimento, mas gozo eterno, alegria eterna, salvação, vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto aqui, nós vemos Deus dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Busque ser cheio do Espírito Santo. E a pergunta que eu fiz para você e faço novamente: você, o que você tem priorizado? Uma vida carnal ou uma vida cheia do Espírito? E que hoje eu coloco aqui para você como homem de Deus, um profeta do Senhor nessa nação. Busque a Deus, busque ser cheio do Espírito Santo, busque uma vida cheia do Espírito e verás a glória de Deus na tua vida. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu fico a pensar: como então, Senhor, eu posso ter uma vida cheia do Espírito Santo? Como então, Senhor, eu posso ter uma vida cheia do Espírito? Se é isso que o Senhor tem para a minha vida, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, uma vida que seja cheia do teu Espírito Santo, uma vida que te prioriza, uma vida que busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Como então, Senhor, eu posso ter uma vida cheia do Espírito Santo? Como eu posso, Senhor, me encher com o teu Espírito Santo? Como eu posso viver uma vida cheia do Espírito, em que as pessoas vão olhar para mim e não vão ver mais esse homem podre, carnal, mas vão ver o teu Espírito Santo na minha vida e vão sentir a tua presença, porque eu estarei cheio do teu Espírito. Como posso, Senhor, ser cheio do Espírito Santo?
Se tem uma coisa que a gente aprende estudando a vida de alguns grandes homens de Deus, é que eles desejavam muito ser cheios do Espírito Santo. O coração ardia por ser cheio do Espírito Santo. E se tem algo que eu peço a Deus, é que meu coração arda todos os dias para ser cheio do Espírito Santo. Que todos os dias eu possa priorizar Deus. Que todos os dias eu possa colocar Deus em primeiro lugar. Porque não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo se a gente não priorizar Deus, se a gente não buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, não tem como a gente ser cheios do Espírito Santo. Você só é cheio do Espírito Santo quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você consegue dizer não para aquilo que vem te afastar de Deus. Então, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que pedir para Deus: Senhor, me faz priorizar o teu reino e a tua justiça. Senhor, me faz te amar acima de todas as coisas. Porque se eu priorizar o teu reino e a tua justiça, se eu te amar, Senhor, acima de todas as coisas, eu vou conseguir dizer não para a minha vontade da carne e vou conseguir ir em direção à tua vontade. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, faça essa oração para Deus hoje. Coloca teu joelho no chão, coloca a tua boca no pó. E pensa para Deus hoje: Senhor, me faz priorizar o teu reino e a tua justiça, Senhor. Para que eu possa deixar de gastar o meu tempo com aquilo que não me edifica. Porque eu tenho gasto meu tempo com tantas coisas que não me edificam, em vez de estar buscando a tua presença. Em vez de estar buscando o teu Espírito Santo, eu estou no celular, eu estou na internet, eu estou no computador, estou vendo coisas que não presta para nada. Estou interagindo com coisas que não edificam nada a minha vida. Em vez de eu estar buscando a tua presença, então, Senhor, me ajuda, Senhor, a colocar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Me ajuda, Deus, me amar acima de todas as... Te amar, Senhor, acima de todas as coisas. Me ajuda, Senhor, a te amar acima de todas as coisas. Porque se eu te amar acima de todas as coisas, eu vou sempre priorizar o teu reino. Eu vou sempre priorizar a tua justiça. Eu vou sempre priorizar o Senhor. Eu vou sempre priorizar a tua vontade. E nada vai me afastar da tua presença. Porque todos os dias eu vou buscar de maneira perseverante e incessante ser cheio do teu Espírito Santo. Então, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer que o Espírito Santo queime o teu coração todos os dias com fogo ardente do Espírito, te deixando cada vez mais apaixonado por Deus, amando cada vez mais a Deus, tendo uma vida tão cheia do Espírito Santo, em que as pessoas conseguem identificar Deus na tua vida, conseguem ver Deus na tua vida, conseguem sentir a presença de Deus, só estar ao teu lado. Se você deseja isso, então faça essa oração hoje. Senhor, me ajuda a priorizar o teu reino e a tua justiça. Senhor, me ajuda a te amar acima de todas as coisas, porque eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero que meu coração arda por ti continuamente todos os dias. O fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Levítico capítulo 6, verso 13. O fogo do Espírito Santo tem que arder sobre o altar do nosso coração todos os dias e jamais se apagar. Mas para isso é necessário orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, me ajuda a buscar em primeiro lugar sempre o teu reino e a tua justiça. Me ajuda, Senhor, a te amar acima de todas as coisas. Me ajuda, porque eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Para que você possa ser cheio do Espírito Santo, existem alguns hábitos que você tem que colocar em prática. E o primeiro hábito é o hábito da santificação. Santificação é renúncia todos os dias. É todos os dias você renunciar à sua vontade. É todos os dias você renunciar à sua carne. Isso é santificação.
É uma coisa que tem que ser habitual na tua vida. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não posso ver a Deus se eu não me santificar. Eu não posso ver a Deus se eu não renunciar à minha carne e se eu não procurar fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que me santificar. Eu tenho que me santificar. Isso tem que ser um hábito todos os dias na minha vida. Acordar de manhã já renunciando à minha carne em prol da vontade de Deus. Isso é santificação. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer que o fogo do Espírito Santo arda continuamente sobre o teu coração, sobre a tua vida, você tem que se santificar. Você tem que todos os dias ter o hábito de dizer não à tua carne em prol de fazer a vontade de Deus. Isso é santificação. Porque sem santificação, você jamais será cheio do Espírito Santo. Sem santificação, você jamais verá a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí bem forte? Enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui, vai glorificando a Deus, vai louvando, vai engrandecendo o nome do Senhor, vai dando glória a Deus aí, irmão. Deixa Deus te encher com a presença dele hoje, em nome de Jesus. Então, se santifica. E você será cheio do Espírito Santo. Se santifica. E você será cheia do Espírito Santo. Porque não tem como ver a Deus sem santificação. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem santificação. Segundo, oração pela madrugada. Olha que coisa tremenda, olha o que a Bíblia diz. Eu amo os que me amam, o Senhor falando. E os que cedo, em outras traduções, os que de madrugada me buscarem, me acharão. Provérbios capítulo 8, verso 17. Quantas vezes você tem acordado na semana para orar de madrugada? Quantas vezes você tem priorizado uma oração pela madrugada? A história diz que John Wesley, todos os dias às 4 da manhã, ele acordava para orar. Todos os dias ele tinha que acordar às 4 da manhã para orar de madrugada. Para buscar a Deus pela madrugada, porque ele entendia que para ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele tinha que orar pelas madrugadas. Então, se você não tem esse hábito, passa a ter a partir de hoje. Quer ser cheio do Espírito Santo, acorda de madrugada e vai para a oração. Ah, pastor, eu não posso fazer isso sempre. Mas tem dia que você vai poder fazer. Faça. Tem dia que você vai poder acordar de madrugada para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe o que você tem feito? Você tem dado lugar ao sono, você tem dado lugar à carne. Estou muito cansado. Você é cansado para orar, mas não é cansado para fazer coisas que dão prazer à tua carne. Então hoje Deus está falando para você, quer ser cheio do Espírito? Quer ver o fogo ardente do Espírito Santo queimar no teu coração? Quer ver? Ore pela madrugada. Acorda de madrugada e vai para a oração. Vai buscar a face do teu Deus. Vai orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou miserável, porque sou pecador. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, me enche com teu Espírito Santo, meu Pai. Me enche com teu Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Faça isso, acorde de madrugada, vá para a oração, vá aos pés de Cristo e ore, clame, peça, me enche, Jesus, me enche com o teu Espírito Santo, eu necessito do teu Espírito para viver, me enche, meu Pai, me enche com o teu Espírito Santo. Segundo, terceiro hábito, ler e praticar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia e pratica a palavra. Não seja apenas um ouvinte.
Porque se você é apenas um ouvinte e não cumpridor da palavra, você está enganando a você mesmo. Você está achando que está fazendo o que Deus quer e não está fazendo. Você está achando que está agradando a Deus e não está agradando. Você está enganando a você mesmo. Porque Deus não só quer que você vá a um local de culto e ouça uma palavra. Deus quer que você pratique a palavra. E para praticar a palavra, você tem que ler a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra. Para praticar a palavra de Deus, você tem que praticar aquilo que você ouve da palavra. Agora, quando você é apenas um ouvinte, que não lê a palavra, mas apenas ouve a palavra e não pratica, você está enganando a você mesmo. Não importa se você vai à igreja de domingo a domingo, se você é apenas ouvinte da palavra, você está longe de Deus, você está vazio do Espírito Santo, você está enganando a você mesmo, achando que Deus está contigo quando Deus não está com você. Sabe por quê? Porque você é apenas um ouvinte da palavra e não praticante. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer que o fogo do Espírito Santo queime no teu coração, queime na tua vida, se você quer que as pessoas olhem para você e vejam o Espírito Santo de Deus na tua vida, seja leitor da palavra e seja praticante da palavra. Seja alguém que lê, que reflete na palavra de Deus e que pratica a palavra, que coloca a palavra de Deus em prática. Quarto, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar sem cessar. Falei oração pela madrugada. E olha o que diz aqui a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Como eu posso orar sem cessar? Meu irmão, eu tenho que viver em espírito de oração. Tem que viver ligado com Deus. Está entendendo o mistério? É você estar o tempo todo ligado com Deus. Isso é orar sem cessar. É te mandam ir para um lugar, você já é em espírito de oração. Senhor, antes que eu chegue lá, me envie até lá. É você andar o tempo todo ligado com Deus. Isso é orar sem cessar. A pergunta é, você tem andado ligado com Deus? Será que em todo o tempo você está ligado com Deus? Para não fazer coisas que desagradam a Deus? Para não ser influenciado por aquilo que vai corromper o teu coração? Então, quando a Bíblia diz orar sem cessar, ela não está dizendo que você tem que ficar o tempo todo de joelho e com a boca no pó. Ela está dizendo que você tem que estar em espírito de oração. O tempo todo você tem que estar ligado com Deus em espírito de oração. É assim que a gente tem que viver. É assim que o diabo não engana a gente. É assim que o diabo não nos trapaceia. Porque quando a gente está ligado com Deus, a gente tem discernimento do Espírito Santo. Se você tem discernimento do Espírito Santo, você não é enganado por Satanás. Então viva uma vida de oração sem cessar. Uma vida de espírito de oração, o tempo todo ligado com Deus, antenado com Deus, com os ouvidos atentos, com a mente ligada com Deus. O tempo todo falando com Deus, o tempo todo, Senhor, é isso que tu quer para minha vida? Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É o tempo todo ligado com Deus, falando com Deus, o tempo todo em espírito de oração. Quanto mais ligação com Deus, quanto mais espírito de oração, quanto mais você orar sem cessar, mais cheio você será do Espírito Santo. Quinto, ter o hábito de jejuar. Olha o que diz o texto, Marcos capítulo 9, verso 29. E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O jejum é a hora em que você está mortificando a tua carne, em que você está deixando de alimentar a carne, e Deus está vendo ali o teu sacrifício de deixar de alimentar a tua carne para ouvir a voz dele, para ser cheio da presença dele. Se você não tem hábito de jejuar, se você não tem o hábito de sacrificar a tua carne para ouvir a voz de Deus no secreto, para ouvir a voz de Deus, porque jejum, meu amado irmão, tem que ser algo em silêncio. Tem gente que gosta de anunciar
vou jejuar tantos dias. Isso aí, meu amado irmão, é coisa de hipócrita fariseu. Ninguém precisa saber que você está jejuando. O próprio Jesus falou sobre isso. Que os fariseus eles tinham o hábito de anunciar que iam jejuar, para que todo mundo soubesse que eles iam jejuar. Não, seu jejum tem que ser em secreto. A pessoa está ali falando com você, ela não está sabendo que você está jejuando. E você está ali jejuando, sacrificando a tua carne, porque você está deixando de alimentar a tua carne, mas você, ao mesmo tempo que você está sacrificando a tua carne, você não está alimentando ela, você está se enchendo do Espírito Santo, porque você está ali o tempo todo ligado com Deus, sacrificando a tua carne, e aí cada vez mais você é cheio do Espírito, você é cheio do Espírito. O Espírito Santo de Deus vem sobre você, porque você está em espírito de oração, orando sem cessar, e porque você está ali jejuando, você está ali debilitado, a carne está ali debilitada por causa da falta do alimento, mas o teu coração está queimando da presença de Deus, a tua vida está sendo cada vez mais cheia da presença do Senhor. E é por isso que você tem autoridade espiritual para dizer ao diabo, em nome de Jesus, sai, ele tem que sair, porque o Espírito Santo de Deus está em você quando você ora, quando você jejua, quando você abre mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, quer ser cheio do Espírito Santo, tem a prática do jejum. Jejue o tempo que você pode jejuar. Comece jejuando, de repente pouco, porque você não aguenta jejuar muito, você pode desmaiar. Mas sempre vai fazendo a prática do jejum, sempre vai tirando um dia para jejuar, e ali no secreto, buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo. Enquanto você vai colocando isso como prática habitual na sua vida, você vai aumentando o tempo do jejum, e quanto mais você ora, quanto mais você busca, e quanto mais você separa tempo para jejuar, para se consagrar, para se santificar diante de Deus, mais cheio do Espírito Santo você será. Faça tudo isso com responsabilidade, devido ao que você pode ou não pode aguentar, mas faça, não deixe de fazer, jejue, mortifica a tua carne, busque a presença de Deus, ore e você será cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Jejue, ore, busque a presença do Senhor. Sexto, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Seja humilde. A Bíblia diz, antes ele dá maior graça, portanto Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Pessoa soberba, arrogante, altiva, Deus resiste, está longe da presença de Deus. Mas quem é humilde, que trata todos com honra, com respeito, com carinho, com dignidade, esse tem a graça de Deus, esse é cheio do Espírito Santo. Receba isso para a tua vida em nome de Jesus. Sétimo, seja generoso. Olha o que diz, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Provérbios capítulo 11, verso 25. Deus não tem prazer em pessoas egoístas que pensam apenas nelas, que não oram pelos que necessitam, que não ajuda quem precisa, mas só pensa nos seus prazeres, só pensa na sua vontade, só pensa nas suas necessidades. Pessoas egoístas que não têm disposição em dar, em repartir. Deus resiste a essas pessoas. Então hoje Deus está falando para você, seja generoso. Não seja egoísta, negue todo o egoísmo na tua vida. Busque ser generoso, busque ser generosa, busque, se você tem para dar, dê, doe, deixe de ser egoísta e você vai ver Deus te prosperar e fazer muito mais na tua vida e a sua vida vai ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque não existe egoísmo na tua vida, existe um espírito generoso. Todo egoísta é amante de si mesmo. Todo egoísmo idolatra a si mesmo. Todo egoísta é amante de si mesmo. Todo egoísta idolatra a si mesmo. Por que que Deus ele é contra o egoísmo? Porque todo egoísta é amante de si mesmo, idolatra a si mesmo, vive para si mesmo. Mas quando você é generoso,
você vive para Deus e para fazer a vontade de Deus, você vive para abençoar vidas. E é por isso que Deus te abençoa, porque quando Deus é o único que reina no teu coração, você é abençoado por Deus e cheio do Espírito Santo. Agora, se você for uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesma, que idolatra a si mesma, você não terá o Espírito Santo de Deus, você vai viver longe da presença de Deus. Mas se hoje você entender o que Deus está falando e repreender todo egoísmo na sua vida, dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa generosa, eu quero viver para ti, porque eu não idolatro a mim mesmo, Senhor, eu reverencio ao Senhor, eu vivo para ti. Se hoje você fizer isso, Deus vai encher você com o Espírito Santo, porque você, a partir de hoje, vai deixar de idolatrar a si mesmo, vai colocar Deus no centro da tua vida e vai viver uma vida generosa, uma vida que abençoa quem precisa, uma vida que reparte o que tem, e por isso sempre será abençoado por Deus, sempre será cheio do Espírito Santo e sempre prosperará cada dia mais e mais, porque a alma generosa prosperará. É o que diz a palavra de Deus. 8, quer ser cheio do Espírito Santo, vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquele que sabe perdoar quem magoou ele, quem entristeceu ele, aquele que não combate o mal com o mal, aquele que não tem espírito de vingança, né? Que fica esperando a hora certa para se vingar, aquele que não tem nada disso, mas aquele que é capaz de perdoar quem magoou, quem entristeceu, quem virou as costas, quem apunhalou ele pelas costas, aquele que é capaz de repartir o pão com aquele que negou o pão a ele, aquele que vence o mal com o bem. Esse tem a bênção de Deus, esse é cheio do Espírito Santo. Vença o mal com o bem em nome de Jesus. 9, quer ser cheio do Espírito Santo? 9, deseja ser cheio do Espírito Santo? Perdoe todos os seus ofensores. Mateus capítulo 6, verso 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu só sou perdoado por Deus, eu só sou abençoado por Deus, eu só sou cheio do Espírito Santo a partir do momento que eu tenho capacidade de perdoar quem me magoou, quem me entristeceu, quem virou as costas para mim, quem me apunhalou pelas costas, quem me traiu, quem puxou o meu tapete. Então perdoe todas as pessoas que se levantaram contra você, que fizeram algum mal contra você, perdoe, e você vai ser cheio do Espírito Santo, você será cheio do Espírito Santo. E 10º, para a gente terminar, ser grato por tudo a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você sabe dar graças a Deus no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Se você sabe dar graças a Deus na dor, Deus vai te dar uma alegria incomparável. Se você sabe dar graças a Deus no meio do problema, no meio da luta, no meio da dificuldade, se você consegue glorificar a Deus e agradecer a Deus até pelas lutas e pelas dificuldades, dizendo assim, Senhor, a tua palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, se você consegue ser grato a Deus na hora da luta, na hora da dificuldade, pelas lutas, pelas dificuldades que você está passando, se você não enxergar isso de maneira negativa, mas vendo que Deus está permitindo que você passe por isso, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, se você consegue ser grato a Deus na dor, no sofrimento, na angústia, se você consegue dar graças a Deus na hora da luta, na hora do que você está passando por problemas seríssimos, se você consegue levantar a mão e dar graças a Deus, glorificar a Deus, Senhor, eu te agradeço pelos meus problemas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, você será uma pessoa cheia do Espírito Santo, e Deus te dará vitória em todos os problemas, em todas as lutas, em todas as dificuldades. Sabe por quê? Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Hoje eu vim aqui para dizer para você, tenha um coração que queime pela presença de Deus. Tenha um coração que queime pela presença do Espírito Santo.
Tenha um coração que arda o fogo do Espírito Santo. Tenha uma vida que arda o fogo do Espírito Santo. E para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha o fogo do Espírito Santo ardendo em você, a escolha é essa. Abra mão dos prazeres da carne. Abra mão dessa vida carnal. Abra mão de tudo que te afasta da presença de Deus e corrompe o teu coração. Diga não ao pecado, diga não ao diabo e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você será cheio do Espírito Santo. Você será cheio do Espírito Santo. A glória de Deus nascerá na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem agora, orando o Pai Nosso com você. E depois de orar o Pai Nosso, eu vou fazer mais uma oração pela tua vida e a gente vai fazer as demais orações para o término do culto. Amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Coloque a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Diga: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, receba a sua oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que ficou comigo até o final dessa mensagem, que sejam todos ricamente abençoados. Que eles possam, Senhor, buscar ser cheios do Espírito Santo. Que eles possam dizer não a tudo que vem corromper o coração deles e levar eles para longe da tua presença. E que eles possam buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Te amar acima de todas as coisas e ser a cada dia, Senhor, cada vez mais cheios do teu Espírito Santo. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar você que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, ou você que também está afastado dos caminhos do Senhor, do caminho do Senhor Jesus, você que está afastado de Cristo, eu quero convidar você, juntamente comigo, você que nunca fez a oração de confissão, que nunca confessou Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e você que está afastado de Cristo, eu quero convidar vocês, nesse momento, juntamente comigo, a confessar Cristo como Senhor e Salvador, para que a partir de hoje vocês possam viver uma vida que segue a Cristo, que faz a vontade de Deus. Então, feche seus olhos agora, você que deseja fazer essa oração, confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, você que vai fazer isso pela primeira vez, você que está afastado de Cristo e deseja voltar para Jesus hoje, feche os teus olhos agora, curve a tua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima e repita a oração que eu vou fazer e depois eu farei uma breve oração pela tua vida, amém? Repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço, Jesus, que sou miserável, que sou pecador. Nesse momento, Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todo o pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei. Eu me arrependo, Jesus, me perdoa todos os meus pecados. Nesse momento, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador e peço humildemente, escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Ainda com seus olhos fechados, receba a oração que eu vou fazer pela tua vida. Senhor, eu abençoo cada vida que fez essa oração, oração de confissão, te confessando como teu Senhor, te confessando, Jesus, como Senhor e Salvador da vida deles. Eu abençoo cada vida, Senhor, que fez essa oração agora, nesse momento. Peço que o Senhor, Pai, derrame as tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles. Que o Senhor possa afirmar eles, ó Pai, no teu caminho. Que o Senhor possa guiar eles de acordo com a tua vontade. E que eles possam crescer na tua graça e no teu conhecimento. E nunca mais, ó Pai, se desviar da tua presença. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de louvor e adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso. E nós vamos iniciar esse período de louvor fazendo uma oração de agradecimento
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pois Tu és o ar que respiramos. Muito obrigada pela Tua presença em nós, muito obrigada pelas nossas vidas, muito obrigada pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada. Consagramos esse período de louvor a Ti, Senhor. Toma a frente. Também, Senhor Deus, toma a frente dessa semana. Abençoa todos que vão louvar conosco, que vão orar conosco. Que grandes bênçãos de Tua parte sejam derramadas sobre todos que estiverem conosco neste culto, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Teu povo, nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós vamos iniciar o período de louvor com o louvor que diz: Espírito, Espírito que desce como fogo. Vamos cantar: Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus.
Tarabalaba, xiricão, tarabalaia. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, e em tua presença, Senhor, nós declaramos que o Senhor responde. Quando o crente chora, o Senhor responde, porque tu és fiel, Senhor, tu és fiel, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia! O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo.
hoje, sempre, eternamente. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos nos alegrar na superabundante graça do Senhor, a graça que vem de Deus sobre nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante. Graça, oh glória, aleluia, superabundante graça, ori cantarabalaba, xiri cantarabalaias, glória a Jesus, superabundante graça, graça que cura, graça que perdoa os pecados, que livra, graça que derrama sobre nós as tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, elas não têm fim, aleluia, glória a Deus, obrigada Jesus, obrigada por esse momento de louvor, pela tua presença, pela tua alegria que é derramada em nossos corações, muito obrigada Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nesse momento eu vou beber mais um pouquinho de água, quero te convidar a dar glória a Deus aí, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor mais uma vez, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor. Nesse momento, meu amado irmão, nós vamos orar pelas causas. Você que tem um pedido de oração, nós vamos agora levantar o clamor da vitória. Você que está pedindo para que Deus venha abrir uma porta de emprego, cura de uma enfermidade, restauração no teu casamento.
um avivamento no teu ministério, a restauração da tua família. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar. Então, mais uma vez, feche teus olhos agora, curve a tua cabeça, coloque a palma da tua mão para cima e receba essa oração. Enquanto eu estiver orando por você, clamando pela tua vida, clamando pela tua vitória, você pode estar orando aí onde você está também, clamando também. Junte a tua fé com a minha fé nesse momento e vamos clamar pela vitória nessa hora. Receba essa oração que eu vou fazer pela tua vida e ore também pela tua vida nesse momento. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas que estão conosco até agora e que estão passando, Senhor, inúmeras dificuldades. Inúmeras, ó Pai, dificuldades. Que o Senhor abençoe cada vida. Pai amado, essa pessoa, Senhor, que tem sofrido de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, meu Pai, que tem andado deprimida, com uma depressão profunda, o coração angustiado, que o Senhor possa libertar essa pessoa agora, meu Pai, de toda a crise de ansiedade, toda a síndrome do pânico, Senhor, de toda a depressão, Pai, de toda a angústia profunda, que o Senhor liberte essa pessoa nessa hora. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, o meu Pai, que está com alguma enfermidade, Senhor, seja no sangue, nos ossos, na bexiga, no ovário, nas trompas de Falópio, meu Pai, nos olhos, na retina, Senhor, meu Deus, o meu Pai. Deus amado, na pele, na garganta, no pulmão, Senhor, no coração, no pâncreas, meu Pai. Deus amado, no baço, nos rins, aonde existir uma enfermidade física na vida dessa pessoa, que o Senhor possa libertar ela agora, que o Senhor possa curar ela nesse momento, que ela receba a libertação e a cura agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei aonde existe essa enfermidade, mas eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor possa ir, ó Pai, de encontro a essa enfermidade agora, libertar essa pessoa dessa enfermidade, curar essa pessoa nessa hora, Pai, de toda enfermidade física, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, esse que está clamando por uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Esse está clamando, ó Pai, pela restauração no casamento, que o Senhor possa restaurar o casamento. Esse está clamando, Senhor, pela restauração da família, que o Senhor possa restaurar a família. Esse, meu Pai, que está, Senhor, meu Deus, meu Pai, com o ministério destruído, que o Senhor possa trazer um avivamento a esse ministério, reerguer, ó Pai, esse homem, essa mulher, para que possam continuar fazendo a tua obra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo. São tantos problemas, meu Pai, são tantas lutas, são tantas dificuldades. Essa pessoa que está com uma causa na justiça há anos, meu Pai, nunca sai. E esse sentimento, ó Pai, de injustiça, que não abandona o coração dela, que ela possa ver, Senhor meu Deus, meu Pai, a tua glória. Que ela possa ver, Senhor meu Deus, meu Pai, esse processo se movimentar, o juiz deferir essa causa em favor dela, a justiça ser feita, em breve ela esteja testemunhando que a causa saiu e ela recebeu o que é dela por direito, meu Pai. Deus amado, tudo que está retido na vida dessa pessoa, que seja liberado agora. Senhor, eu quero repreender agora, Senhor meu Deus, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir essas vidas, destruir os casamentos, as famílias, os ministérios, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada vida agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, antes da gente orar para terminar o culto, eu quero pedir a você encarecidamente a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai assistir essa mensagem pelo YouTube, compartilha ela com o máximo de pessoas que você pode. Se inscreve no canal da Igreja Evangelho e Salvação, dá o seu joinha aí no vídeo, faz um comentário aí, porque você compartilhando, dando joinha, se inscrevendo no canal, fazendo seu comentário, você vai fazer com que a plataforma do YouTube entenda que está tendo interesse pelo vídeo e vai distribuir esse vídeo para muito mais pessoas e muito mais vidas serão alcançadas através da pregação genuína do Evangelho. Se você ama o Evangelho como eu amo, se você ama a Deus acima de todas as coisas, assim como eu amo a Deus, amo a Cristo, se você está empenhado na causa do Evangelho, então nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, se inscrevendo no canal da Igreja Evangelho e Salvação, dando o seu joinha aí no vídeo, fazendo o seu comentário, porque fazendo assim, você vai nos ajudar a divulgar a palavra de Deus para muitas pessoas. Você que vai me assistir pelo YouTube, faça isso que eu te pedi. Você que vai me assistir pelo Quai,
pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Instagram, aonde você assistir um vídeo meu, dá o seu joinha, faz um comentário, compartilha, e me segue nessas redes aí também, porque fazendo assim as outras plataformas vão entender que está tendo interação com os vídeos e vai distribuir os vídeos para muito mais pessoas, vídeos aonde a gente está pregando a genuína palavra de Deus. O nosso objetivo é apenas ganhar almas para Jesus. Você que deseja fazer parte desse ministério, vai estar aqui no comentário fixado do vídeo o telefone, né, com o WhatsApp da igreja, onde você pode estar em contato conosco. Você que deseja nos enviar o seu dízimo, a sua oferta, vai estar aqui também no comentário fixado do vídeo o Pix, para que você possa dar o seu dízimo, para que você possa fazer sua oferta. Quando eu sair também vai estar aqui na tela, né, o endereço com o Pix, para que você possa dar o seu dízimo, a sua oferta. Fazendo assim, você vai nos ajudar a ter recursos para botar todos os projetos que Deus tem colocado no nosso coração para frente, porque tudo demanda dinheiro, demanda custo. Sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. Então, que você possa nos ajudar você que quer fazer parte desse ministério, você que quer estar conosco, né? Você pode nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, enviando para nós através do Pix, que vai estar tanto na tela daqui a pouco, quanto no comentário fixado, que vai estar no comentário fixado do vídeo. Você também que quer um pedido de oração, você pode botar no próprio comentário do vídeo, bota lá oração, 2 pontinhos, o teu nome, o nome da pessoa que você quer que receba oração. Ah, pastor, eu quero detalhar o meu pedido de oração, não tem problema. É só você botar no WhatsApp da igreja o seu pedido de oração de maneira mais detalhada, para que as pessoas não possam ficar vendo o que você tem a falar, seja uma coisa mais privada. Eu vou estar vendo a tua mensagem, vou estar te respondendo e a gente vai estar orando por você, pela tua causa, amém? Então feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, vamos orar para o término do culto e depois receba a bênção apostólica. Senhor, nesse momento nós te agradecemos. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela palavra, pelos louvores, te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelas orações. Foi forte a tua presença nesse lugar, meu Pai. Nesse momento nós encerramos este culto com os nossos corações extremamente agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora, com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada e a palma da sua mão para cima, receba a bênção apostólica. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.